igreja do Senhor. Crianças que estão me ouvindo, venham mesmo para a casa do Senhor, façam, porque tem uma recompensa. Ih, gente, eu já passei do tempo. Voltando então para finalizar, 5 minutos, prometo. Voltando a metade, 5 minutos. Rebeca. Vou finalizar falando agora apenas de Rebeca, a mãe que é um exemplo para mim. Tá? Rebeca é lembrada como uma mulher forte, trabalhadora, hospitaleira, cujo nome simboliza a força da união e da família. Rebeca é lembrada como uma das principais matriarcas de Israel. Lembrem? Ela assumiu o lugar de Sara, tá? Aquele simbólico que ela foi na noite de núpcias, levada por Isaac para a tenda de Sara, tem um respaldo espiritual nisso. Ela assumiu como matriarca da nação, tá? Não só da família. Lembre-se que eu falei que Esaú casou com 2 mulheres, né, lá daquele povo, do redor deles. E elas amarguravam os seus pais, né? Quando Isaac e Rebeca, porque assim, vocês vão ver que Rebeca, ela ouviu a promessa quando os seus filhos ainda estavam no ventre e ela trabalhou em prol da promessa. Ela não validou questões humanas, e sim divinas, a vida toda. Por isso que ela compreendia os planos de Deus e ela se tornou uma figura central para que o decreto de Deus se cumprisse na vida daquela nação e daquela família, e através de seus filhos. Quando foi Rebeca, se você for ler, Rebeca que chegou para Isaac e falou assim: está na hora de Jacó casar. Mande que ele vá lá na minha família, que era a família de Abraão, e busque uma esposa. Quando Esaú ouviu isso, que seus pais haviam mandado buscar uma esposa para Jacó, quando Esaú ouviu isso, que seus pais haviam mandado buscar uma esposa para Jacó, na família de Abraão, ele reconheceu que casou errado. Esse pode. Já tinha, vou usar o termo aqui, amargurado, infernizado a vida dos pais, porque casou com quem quis, na direção dele próprio, sem consultar a Deus, sem consultar os seus pais. Um conselho para os filhos que estão aqui: quando forem escolher uma esposa, um esposo, consultem os seus pais. Amém. Aí, se seus pais estão na direção de Deus, eles vão saber te orientar da melhor forma. Aí, não tente consertar depois o que começou errado. Aí ele: casei errado. Não, casei errado, Esaú. Aí casou com uma outra mulher que nem se fala dela. Só diz que casou com outra, tentando consertar. Entrou no 3º casamento. Posso entender que de 3 não prestou nenhum. Tá bom. Até porque ele foi buscar uma 3ª esposa na família de Ismael. E sabe que eles até hoje brigam, né? Ele foi buscar uma esposa descendente de Ismael, porque assim, está na linhagem de Abraão. Ai, que cara tonto. Mas foi isso. Não, tentou consertar e acho que arrumou mais ideia ainda. Então, Rebeca compreendia os planos de Deus. Ela era mulher de oração, uma mulher que ouvia a Deus. Se tornou figura central na linhagem patriarcal, desempenhando, como já disse, o papel crucial na continuidade do cumprimento da promessa divina, do decreto divino, do propósito divino.
que articulou tudo, gente. Não vem dizer que foi errado, não. Rebeca errou porque ela enganou Isaac. Botou lá o pelo na mão para Isaac pensar que era Esaú. Ela mesma preparou a comidinha, mandou ir no pátio enquanto Esaú foi lá caçar conforme o pai mandou. Mulher sábia edifica a sua casa. Sabe? O que foi dito aqui hoje, que nós aprendemos ontem, lá com o pastor Raul, submissão é de ambos debaixo da mesma aliança, que a aliança nasce no céu com Deus, e casamento é uma aliança firmada por Deus, e submissão é para os dois viverem em união, em comum acordo, sabe? Respeitando. Isaac já estava idoso, ela agiu sempre na direção de Deus, escolhendo alinhar suas decisões com o plano divino. Somos chamadas para ouvir Deus, mulheres, mães, fazer escolhas justas e agirmos com fé, mesmo quando o caminho parece não convencional. Gente, tem pessoas que preferem ouvir o que o bando ao seu redor está, desculpa a palavra bando, está dizendo, do que ouvir Deus. Mulher, se Deus falou contigo, mãe, se Deus falou contigo, faça isso. Pode todo mundo ao seu redor dizer outra coisa. Meu Deus falou isso e eu vou fazer o que meu Deus mandou fazer. Eu ouço a voz do meu Deus. Então, ela fez o plano dela para se alinhar com o plano divino. E deu tudo certinho. Não deu? Serviria de outra forma. Falar assim, opa, isso é comigo. Mas se Deus deu o direcionamento para ela fazer, ela fez e deu certo. Amém. Aí, Rebeca orientou a Jacó o que ele tinha que fazer. Jacó ainda relutou de início, falou, mãe, o que a senhora está mandando eu fazer, mãe? Enganar o pai? Ele vai perceber. Ela, faz o que eu estou te dizendo. Vai lá, pega o cabrito, traz, que eu vou preparar. Mas, mãe, eu sou liso. Esaú é peludo. Vai lá, que eu traz a cabra, que eu vou botar o pelo nas suas mãos. Ela entrou nos aposentos de Esaú, pegou roupa com cheiro suado de Esaú, de caça, cobriu Jacó com a roupa de Esaú e falou, vai. Isaac perguntou, quem era Esaú? E Jacó, sou eu, sou filho mais velho. Aí Isaac abençoou. Quando Esaú chega, pai, trouxe a caça, preparei aqui, Isaac, já fiz. Aí alguns já ouvi dizerem que Jacó disse assim, seu irmão me enganou. Não, em nenhum momento Isaac disse que foi enganado por Jacó. Esaú, quando caiu em si, que disse, aquele enganador, usurpador, já me tomou a minha primogenitura, a bênção do mais velho, e agora me toma a bênção, né? Aí outro ponto que eu quero te dizer, te provar que eu entendo, quero te convidar a entender dessa mesma forma, que Rebeca era uma mãe direcionada por Deus, uma mulher de Deus, que temos que seguir seu exemplo, sim. Quando viu que não tinha mais o que fazer, porque Isaac falou para Esaú assim, Esaú chegou e falou, pai, me abençoa agora. Você já abençoou Jacó, mas me abençoa também. Aí Isaac falou assim, não tem como. Essa bênção é só uma vez, é para um só, e só quem recebeu tem direito a ela. Acabou para você, Esaú. Não tem segunda chance, acabou. Essa bênção está lá no versículo 33
do capítulo 27. Essa bênção ninguém pode tirar. Foi que Isaac disse para Esaú. Aí no 38 a Bíblia declara assim: chorou amargamente Esaú depois de ouvir isso. Antes ele havia desprezado, só agora se arrepende e chora. Aí Esaú, lá no 40, disse a si mesmo. A gente entende que diz a si mesmo, ele só pensou. Não é isso? Concordam comigo? De algum modo... Esaú disse a si mesmo: ainda no luto do meu pai, ou seja, após a morte do meu pai, porque o luto durava, tá? Não é? Eu não lembro o tempo exato, mas naquela época o luto durava. Não era como a gente muitas vezes faz hoje, enterrou, acabou o luto. Não, o luto durava. Ele disse que, ou seja, ele não ia nem esperar passar o tempo do luto, ele ia matar Jacó. Esaú pensou isso. Vai lá e confere depois, no 40, 27 e 40. Aí diz assim: Esaú disse a si mesmo. O que ele disse? Vou matar meu irmão Jacó. Porque ele ficou furioso, ele roubou minha bênção, mas eu vou matá-lo. Aí no 41 diz assim: de algum modo, Rebeca ficou sabendo disso. Como a pessoa pode ficar sabendo o que a outra pensou, se não for o Espírito Santo de Deus a revelar? Tem alguma maneira? Não. Ela era ou não era uma mulher de Deus? Era ou não era assim com Deus? Você concorda comigo? Amém. Eu entendo nisso. Se você for ler a Bíblia e, sabe, detalhar, você vai ver que tem coisas que não passam assim de qualquer jeito. Ela era uma mãe de acordo com o que Deus nos orienta a ser. Cuidarmos da nossa família, cuidarmos dos nossos filhos, fazer com que as promessas, os decretos, aquilo que o Senhor tem para a vida dos nossos filhos se cumpram. Nós temos que corrigir nossos filhos, nós temos que ensinar nossos filhos, nós temos que orientar os nossos filhos, e às vezes é preciso nós conduzirmos os nossos filhos. Sabe, porque às vezes a gente só orienta, só fala, mas deixa ele fazer.